Porque se eu enxergo aquela criança ali como sendo alguém que está passando por um processo que ele não tem controle, eu já começo olhando um pouquinho diferente essa crise de birra dele. Se eu olho aquela criança ali como sendo alguém que não quer parar, que está me manipulando, está querendo me controlar, está querendo apenas aquele doce, né, do mercado, fazendo aquele showzinho para me fazer passar vergonha, para me manipular e ganhar o doce, se eu interpreto assim a crise de birra do meu filho, eu não ajudo ele. Porque aí eu julgo, eu coloco o meu olhar preconceituoso, julgador de adulto. A criança não tem essa noção, ela não tem este olhar quando ela faz algo. Ah, Deise, mas eu percebi que a minha filha só se acalma quando ela ganha o que ela quer. Sim, então quando você fala ela só se acalma quando ganha o que ela quer, isso mostra um aprendizado. A primeira vez que ela fez, a segunda vez que ela fez, o início quando ela fez, ela não tinha essa noção que com aquela crise de birra ali, ela ia deixar você mal e para você ficar bem, você ia dar para ela o que ela queria. Ela não tinha aquela ideia. Só que ela foi percebendo, porque a criança aprende muito rápido, e ela foi percebendo que à medida que ela tinha aquela crise e você ficava mal, ela ganhava o que ela queria. E o conforto vinha, né? Ela ficava aliviada. Então ela começou a associar o comportamento, que era o resultado, né, que ela queria depois, o seu comportamento em dar a ela aquilo, para que ela continuasse nessa repetição. E aí sim, quando ela entra em crise, não é uma manipulação. Quando ela entra em crise, é algo fisiológico, né, neurológico, que ela não tem controle. E a criança vai entrar em crise quando estiver frustrada, quando ela estiver com raiva, quando ela estiver incomodada com alguma coisa, ou faltando nela ali as necessidades básicas que não estão sendo atendidas, né? Sono, cansaço, fome, algum outro estresse, medo, alguma tensão, alguma necessidade de acolhimento, de proteção que ela não está sentindo, ela vai disparar uma crise de ansiedade, de birra, de choro, de gritos, de chutes, de agitação. E isso mostra que a criança está sofrendo com alguma coisa do ambiente. E às vezes é alguma coisa dentro dela e no ambiente. Porque se ela tá com fome, se ela tá mal, aquilo tá dentro dela. No momento em que algo no ambiente dispara, de repente não ter recebido o doce que ela queria no mercado, juntou com aquilo que ela já estava sentindo, com aquilo que aconteceu do lado de fora e, bum, deu a explosão da crise. E aí, naquele momento ali, se ela está acostumada a fazer isso e ganhar, ela vai fazer inicialmente e depois ela vai perceber que se ela continuar, mesmo a mãe dizendo para ela parar, mesmo a mãe dizendo, né, que não vai ganhar, ela sabe que se ela continuar, se ela aumentar o grito, se ela expor mais a mãe, ela vai acabar ganhando. Então ela inicia sem ter controle naquilo, ela não pensa antes. Eu vou chegar no mercado e eu vou dar aquela crise, vou me jogar no chão porque daí eu vou ganhar o meu chocolate. Ela não tem esse olhar que às vezes até o adulto julga que a criança está me manipulando. Ela sabe exatamente como fazer para ganhar aquilo ali. E por que que você dá? Né? Então, no momento em que você começa a dar, e eu já tive mães que me vieram, né, falar, Daisy, a minha filha só come quando tá com o celular na mão. Se ela não tá com o celular, eu não consigo fazer ela comer. Ela tem uma crise horrível e eu acabo cedendo e dando o celular. Bom, ela já aprendeu que para ela comer, ela precisa fazer aquela crise ali para te dar o celular para ela e ela comer. A mesma coisa no mercado, a mesma coisa em situações em que ela aprendeu. Mas se ela aprendeu, foi porque houve uma repetição. E muitas vezes porque você, como mãe, não sabia como dar conta, não sabia o que fazer para lidar diferente naquela situação. Tudo bem, não se culpe por hoje a sua filha, o seu filho está tendo um comportamento exigindo situações de você e tendo crises de birra que não param sem que você dê aquilo que ele quer. O que você vai precisar fazer é ir aos pouquinhos retirando esse condicionamento, né? Então, podendo conversar com a criança antes da situação onde ela pode criar, né, ali um conflito de frustração e raiva. Antes de ir no mercado, você vai conversar, você vai combinar. Filha, se isso acontecer, a mamãe vai embora e nós não vamos comprar nada. Tá entendido? Eu vou te dar um doce, faça um combinado. Você vai poder escolher um. Se você quiser mais que um e isso der problema, nós vamos embora. E aí ela vai criar uma nova associação, porque daí você vai ter que cumprir. Ai, Deise, mas era a minha compra do mês, era... Ache uma alternativa, porque se você continuar cedendo, a criança não vai ter um novo aprendizado ali. Então, naquele momento da crise de birra, a criança, então, ela inicia uma crise por uma frustração e ela não tem controle.
Mas, muitas vezes, a gente, como mãe, adulta ali daquela situação, também perde o controle. E como que a gente faz para não perder o controle, muitas vezes mais até do que a criança? Eu tenho mães que me relatam que muitas vezes a criança tá ali, insistindo em algo, querendo algo, né, choramingando ou brigando já, insistindo, argumentando. E a mãe, em vez de tentar conduzir de alguma forma, né, ou achar uma alternativa, conversar com a criança, lembrar um combinado. Filho, lembra que a gente combinou que nós viríamos na loja, mas que nós não íamos comprar nada? Lembra que a gente combinou que nós viríamos no mercado só para a mamãe pegar tal e tal coisa e tu poderia escolher uma bala apenas e não tudo isso que tu quer levar? Lembra, né? Então, poder fazer combinados antes para chegar na hora e acionar na criança aquele aprendizado. Porque o aprendizado, ele não é feito no momento da guerra, da briga, do choro, da raiva. Naquele momento ali, a criança não tem a mínima condição de aprender nada.